A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando o nosso 5º módulo de Teologia Básica. Estou muito feliz que o tempo passa tão rápido, meus irmãos? Parece que foi ontem que nós iniciamos e já estamos aqui no 5º módulo, E, então nessa jornada, tanta aprendizagem, Estou muito feliz por isso, muito feliz, pela igreja, entender a importância de conhecer a palavra, por vocês estarem perseverantes nesse propósito. Como é bom estudar a palavra de Deus, meus irmãos? Como é bom. Mas antes que a gente se aprofunde, nesse 5º módulo, hoje será um estudo apenas introdutório, Mas antes que a gente comece a se aprofundar, eu quero que você que está na sua casa, no seu lar, coloque uma musiquinha, um louvor, Vamos fazer uma oração, agradecendo, pedindo um direcionamento do Espírito para essa palavra, um auxílio do Espírito Santo, para que a gente possa também colocar em prática, não só aprender como teoria, mas que possamos também colocar em prática essa palavra, porque é muito importante. Então feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigado, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de poder estudar a sua palavra, Senhor. Sabemos que em muitos lugares não se tem esse privilégio, que em muitos lugares a sua palavra ela não pode ser estudada, Senhor. Mas agradecemos que pela sua graça e pela sua misericórdia, nós estamos aqui e temos esse privilégio de poder estudar a sua palavra, Senhor. Peço um direcionamento do seu Espírito, Senhor, que não venhamos apenas nos aprofundar em filosofias humanas, Senhor, mas que possamos aqui aprender uma palavra vindo diretamente do Senhor, Uma palavra inspirada pelo Senhor, e que essa palavra ela não venha apenas como conhecimento, Senhor, mas que ela venha a se materializar em nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Pai, a colocar em prática essa palavra, que assim como a palavra de Deus nos mostra que o Senhor esteve nesse mundo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que possamos também materializar a sua palavra em nossas vidas, para que possamos dar testemunho do Senhor, para que a cada dia, de glória em glória, possamos nos tornar a sua imagem e a sua semelhança, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você que está em casa, dê um glória a Deus. Dê uma aleluia. Como é bom poder aprender a palavra do Senhor. Como é bom poder aprender a palavra do Senhor. Isso é muito bom, amados. Então hoje nós estamos iniciando o 5º módulo. Chama soterologia. Palavra diferente, soterologia. Lembro quando estava na faculdade de teologia, achava estranho essas palavras, Mas a soterologia é algo muito simples e ao mesmo tempo complexo, Mas quando a gente busca meditar na palavra através do direcionamento do Espírito Santo, tudo fica mais fácil, A palavra soterologia é a junção de duas palavras. É uma palavra que tem origem grega, sotero, que significa salvação, e logia, que é a palavra que nós já conhecemos nos outros estudos, que significa estudo, que significa ciência, que é a origem da palavra, o verbo se fez carne, que era o logos se fez carne, a palavra se fez carne, que para os gregos a logia, a ciência, era uma divindade para eles, Então quando o apóstolo João usa essa expressão, ele está relatando que a divindade, que é a palavra, que é Jesus, se materializou, e veio ao mundo, para nos dar uma referência de homem, como nós aprendemos na disciplina anterior, Então, soterologia, junção de duas palavras, sotero, que significa salvação, logia, que significa estudo ou ciência. Mas para que a gente possa crer na salvação, nós precisamos entender que nós precisamos ser salvos, Não tem como você ser salvo
se você não precisa ser salvo. Então a gente precisa entender que nós precisamos ser salvos, né? Romanos 3:23 fala que todo homem pecou, né? E foi destituído da glória de Deus. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas através da vida de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição como um sacrifício perfeito, né? Nós passamos a ter o direito da salvação, né? Mas foi pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Não foi pelos nossos méritos, mas foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, para que a gente possa estudar a salvação, nós precisamos partir do pressuposto da fé. Nós precisamos crer, né? Para que a gente possa estudar e compreender a salvação, nós precisamos crer no sacrifício vicário de Jesus. Nós precisamos crer. Então só é possível compreender se a gente crer. Só é possível a gente aprender sobre a soterologia se a gente crer em tudo aquilo que Jesus ele fez na cruz por nós. Para estudar, né, a doutrina da salvação, a soterologia, nós precisamos ter bem claro dois conceitos, que é o conceito da eleição e o conceito da reprovação. O que seria isso? O conceito da eleição é a decisão divina e eterna de salvar o homem. Isso foi realizado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado, né, predestinado que o homem iria pecar e ele iria salvar o homem. Contudo, não há um consenso teológico se a salvação é algo que depende de Deus ou é algo que depende de uma escolha humana, que depende do livre-arbítrio, né? O calvinismo, ele defende a predestinação, ele defende o conceito de eleição, que o homem ele já nasceu predestinado para a salvação ou predestinado, né, à morte, né? Então, assim, ele já tem esse conceito de predestinação, que Deus já escolheu, né, antes da fundação do mundo, quem seria salvo e quem não seria salvo, né? Esse é o conceito do calvinismo. Mas o conceito dos arminianos, que é o conceito em que a nossa igreja, a Igreja Nações em Cristo, ela se baseia, acredita no livre-arbítrio, acredita que a salvação é uma escolha humana. Que Deus nos amou tanto que Ele não nos obrigou a amá-lo, mas nos deu o livre-arbítrio de escolher a viver uma vida para Deus ou não viver uma vida para Deus. E Jesus ele morre na cruz para nos dar o direito de escolher, né? Ser salvo ou não ser salvo, né? A palavra fala que todo aquele que crê e se arrepender e for batizado será salvo, né? Então, assim, aí depende de cada... nós entendemos e nós entendemos e seguimos essa corrente teológica baseado na palavra de Deus. Com o passar das aulas, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais e a gente vai poder entender um pouquinho mais, né, de quais são os pressupostos que nós nos embasamos como igreja, que nós nos fundamentamos como igreja. Então existe o conceito da eleição, que todos já foram eleitos, predestinados à salvação, e há também o conceito da reprovação, que é um conceito que depende do homem, né? A se arrepender,
a crer em Jesus, a se arrepender e decidir viver uma vida para Deus. O conceito da reprovação, que é o conceito que nós temos mais afinidade, que nós acreditamos, subentende que Deus é responsável em julgar, né? Em aprovar ou reprovar. O homem, para ser salvo, ele precisa crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, né? E se arrepender dos seus pecados, ser batizado e decidir viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo, uma vida no Espírito, direcionada pelo Espírito Santo, dentro dos princípios que Deus nos ensinou, dentro do grande mandamento, seguindo o grande mandamento, seguindo também a grande comissão, que é a ordem que Deus deixou para nós, e decidindo viver os princípios que Jesus ele nos deixou, né? E quando nós decidimos a viver, nós estamos o tempo todo, né? A vida aqui na Terra passa a ser um teste, passa a ser um momento em que nós estamos aqui sendo testados por Deus, né? Como o apóstolo Paulo fala, que de glória em glória nós estamos sendo aperfeiçoados para que possamos nos tornar a imagem e a semelhança de Jesus, né? Que possamos nos tornar parecido com Jesus. E dentro desse conceito, Deus irá nos julgar, ou Ele irá nos aprovar, ou Ele irá nos reprovar, né? Então nós estamos sendo avaliados, né? E diferente do conceito de eleição, de predestinação, que nós já somos predestinados a ser salvo ou não ser salvo, ou ser condenado, né? Então, assim, nós acreditamos na doutrina da reprovação, na doutrina do julgamento de Deus, né? Que a salvação ela vem a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus e decidimos viver uma vida para Jesus, né? Em que o batismo simboliza o novo nascimento, né? E quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos mortificando a nossa natureza adâmica, a nossa natureza do pecado e ressuscitando com Jesus, né, para uma nova natureza, né? A palavra fala que em Cristo somos nova criação, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Nós decidimos a viver o conceito de reprovação porque nós encontramos algumas objeções na doutrina da eleição, né? A primeira objeção é que quando a gente acredita que nós somos predestinados, isso significa que não temos a opção de aceitar a Cristo, né? E a palavra fala que nós devemos sim tomar uma decisão, né? A todo momento, toda vez que Jesus ele chamou um discípulo, foi necessário que eles tomassem uma decisão. Foi necessário renunciar, né? A vida da carne, né? Os desejos da carne, né? Foi necessário renúncia. E o segundo ponto de objeção é com base na definição de eleição, nossas escolhas não são escolhas reais, né? As nossas escolhas não têm importância, porque nós já estamos predestinados. A terceira objeção é que faz com que sejamos como uma marionete, né? Como um robô, não pessoas reais, né? Porque nós já somos predestinados, né? Então o que nós vamos, né? Então qual que é o nosso propósito aqui nesse mundo, né? A quarta objeção é que a doutrina da eleição decorre que os incrédulos jamais têm chance de crer, né?
Então, assim, quando no Evangelho de João, a palavra deixa claro, né, que a salvação passou a ser para todos, né? Que todo aquele que crê e se arrepender e decidir viver uma vida para Jesus, né, ele é salvo. Então a salvação, ela vem para todos. Quando a gente vê o início da igreja apostólica, né, quando a gente vê as doutrinas dos apóstolos, o início da igreja primitiva, a gente vai ver até discussões entre os apóstolos, né, sobre a questão dos gentios, né, se eles precisavam ser circuncidados ou se eles não precisavam ser circuncidados, né? E entraram num consenso através de uma direção do Espírito Santo, como a palavra deixa bem claro, que não era mais necessária a circuncisão, né? A circuncisão era para a lei mosaica, para os judeus, né? Para aqueles que viviam sob a lei de Moisés, né? Mas a partir daquele momento todos teriam direito da salvação, que todos se tornariam filhos de Deus, né? Então, assim, nós acreditamos que todos podem. A salvação não é para todos, é só para aquele que crê e se arrepender e decidir viver uma vida para Jesus, né? Mas todos têm o direito de escolha, né? Deus nos amou assim tanto que nos deu, que não nos obrigou como uma marionete a amá-lo, mas nos deu o direito de escolher, né? Se iremos amá-lo ou não, se iremos viver uma vida para Ele ou não, né? Isso é uma prova de amor que Deus nos deu. Ao estudar a doutrina da salvação, a soterologia, nós temos um ponto crucial, muito importante, um princípio crucial, que é a conversão, né? Muitas vezes a gente percebe que às vezes as pessoas fazem a profissão de fé, declaram que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida delas, mas a gente vê que ao passar do tempo a gente não vê transformação, a gente não vê mudança de vida, né? Foi porque essa decisão, muitas vezes, ela não é tomada, né, de uma forma consciente, mas é feito de forma momentânea, né, direcionada pela emoção. Mas a salvação, né, ela depende de uma conversão verdadeira, de uma mudança de vida, de uma transformação, né? Como está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós precisamos ser transformados. Nós não podemos tomar uma decisão de viver uma vida para Jesus e continuar vivendo da mesma forma. Para que haja conversão, é necessário que haja renúncia. A todo momento, quando Jesus estava ali, ele chamou os discípulos para caminhar junto com ele. Um exemplo era Levi, Mateus, que Jesus ele convida Mateus para ir junto com ele. E para isso Mateus teve que mudar de vida, né? Ele foi transformado de um cobrador de impostos, né? De um cobrador de impostos em um discípulo de Jesus. Ele teve que tomar a decisão de viver uma vida para Jesus. E houve uma transformação, assim também na vida da maioria dos discípulos, que deixaram de ser pescadores e se tornaram pescadores de homens. Houve uma mudança na vida daqueles discípulos. E assim também precisa ser na nossa vida, né? Para que haja conversão, é necessário que haja transformação, que haja regeneração. E essa transformação, essa regeneração, ela é resposta da fé. Nós precisamos crer verdadeiramente em Jesus. Então a fé é o convite para a regeneração. Quando a gente fala de regeneração, a gente fala de novo nascimento, de nascer de novo para uma nova vida
com Deus, para uma nova vida para Deus, né? Com a decisão de viver uma vida para Deus, em entendimento que nós estamos nesse mundo para viver uma vida para Deus. A regeneração, a conversão, ela acontece. Para que haja conversão é necessário que haja regeneração. E a regeneração é um ato invisível de Deus pelo qual Ele nos concede nova vida, vida no Espírito, uma vida espiritual. Isso também é chamado como nascer de novo, né? A palavra de Deus nos mostra que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, quando nós tomamos uma verdadeira decisão, nós somos regenerados. É engraçado que Jesus, num certo dia, pergunta para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? Então Simão fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus ele fala assim para Simão: isso não foi te revelado pela sua carne, pelo seu entendimento, mas isso foi te revelado através do meu Espírito, através do Espírito Santo, né? Você discerniu isso no Espírito. E naquele momento, Simão recebeu uma nova identidade. Jesus falou: a partir de agora você é Pedro, e Pedro, tu és pedra, e dessa pedra edificaremos, dessa pedra será edificado a minha igreja, né? Então, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, quando nós conhecemos Jesus, nós recebemos uma nova vida, uma nova identidade. Então, essa regeneração, ela é uma obra exclusiva de Deus, né? É uma obra exclusiva de Deus. Nós recebemos, nós somos regenerados, nós recebemos uma nova vida, uma nova identidade quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus. A nossa vida é transformada. Então não tem como existir conversão se não houver regeneração. Isso está muito claro. Se você quiser uma referência bíblica, depois lê lá João, no capítulo 1, versículo 13, e depois lê Tiago, capítulo 1, versículo 18. A natureza exata dessa conversão, ela é um mistério, né? É um mistério. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida é transformada. Mas isso é um mistério, né? E isso não acontece pelas nossas forças, né? Mas isso é um mistério de Deus, como está em Efésios capítulo 2, versículo 1, como está lá em João capítulo 3, do versículo 3 ao 8, Colossenses 2, 13, né? A regeneração, ela se dá pela vontade de Deus, né? Nós temos como igreja, nós temos como discípulos de Jesus a missão de levar a palavra de Deus, de cumprir o ide, portanto o ide e fazer discípulos de todas as nações. Mas quem traz o convencimento da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Nós temos a missão de levar o testemunho, nós temos a missão de levar as boas novas de Cristo, mas quem traz a transformação, a consciência da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo, né? A conversão, ela vem através do nosso encontro com Jesus, através do Espírito Santo. Então, nesse sentido, a regeneração, ela vem junto com a nossa fé salvífica, né? Quando nós nascemos de novo, aponta que nós recebemos uma nova natureza, né? Nós recebemos uma nova natureza, nós nos tornamos uma nova criação, né? Uma nova criação, né? A regeneração deve produzir resultados na vida do novo homem, que combina com a sua nova natureza,
uma vida de fruto, né? Como está lá em Gálatas 5, de fruto do Espírito, né? Então nós recebemos uma nova vida e nós passamos a ser direcionados pelo Espírito Santo. Romanos 8:1 fala que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós fomos libertos do espírito do pecado da morte, daquela natureza adâmica. Nós somos libertos através de Jesus, nós somos libertos dessa natureza. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando o nosso espírito nos convence da justiça, do pecado, do juízo, nós recebemos uma nova identidade e nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Nós recebemos uma nova natureza, nós recebemos o sopro do Espírito, nós recebemos, o nosso espírito ele é vivificado. E a partir desse momento nós não caminhamos mais pelos nossos desejos, pelas nossas vontades e pelas nossas emoções. Nós não andamos mais pelas necessidades da nossa alma, mas nós caminhamos direcionados pelo Espírito, né? Nós somos libertos, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque através do Espírito de Deus nós recebemos vida no Espírito. Através do sacrifício de Jesus na cruz por nós, nós recebemos vida no Espírito, nos tornamos uma nova criação, agora direcionada pelo Espírito Santo. Nós restabelecemos a identidade que Deus ele queria para o homem lá no princípio. Quando Deus fez o homem, né, como está em Efésios 1:4, fala que Deus ele fez o homem para ser santo e irrepreensível na presença de Deus. Ele fez o homem para ser santo, né? Mas a partir do momento que o pecado, que a decisão pela desobediência entrou na vida do homem, separou o homem de Deus. Criou um abismo entre o homem e Deus, né? E o homem perdeu a sua natureza divina, perdeu a sua natureza, né, santa, e passou a viver de acordo com a natureza do pecado, né? Mas através de Jesus, o sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito de Jesus, foi restabelecido, né? O direito, né, da escolha pela salvação. Isso é muito lindo. Então já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós somos libertos do espírito do pecado e da morte, e nós recebemos, através de Jesus Cristo, um espírito que nos dá vida. Amém? Amém. A salvação, então, depende da conversão, né? Ela depende, então, da regeneração, ela depende da nossa transformação, ela depende da nossa fé em Cristo Jesus. Ela depende da gente crer verdadeiramente em Cristo e ela depende da gente ser transformado pela palavra de Deus, ser transformado, né, pelo Espírito que nos trará a consciência da justiça, do pecado e do juízo, né? Então essa conversão ela vai gerar em nós a justificação. Quando nós cremos em Jesus como único, suficiente Salvador, e quando nós professamos isso, né, com fé, né, através do nosso Espírito, nós somos justificados. Nós somos justificados. Ser justificado significa declarar alguém justo. Então Deus nos declara justo à vista dele. Mas não é por nosso mérito, mas é pelo amor dele, né? Como está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, né? Nós não somos justificados por nossos méritos, porque se fosse pelos nossos méritos, nós já estávamos condenados. Aquela cruz não deveria ser para Jesus, deveria ser para nós,
Mas Deus nos amou tanto, 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 que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós, como sacrifício santo, perfeito, imaculado. Como está em Isaías 53, ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele carregou sobre ele os nossos pecados, né? O castigo que era para estar sobre nós esteve sobre ele. Ele morreu pelos nossos pecados, né? Para nos justificar, né? Para que a gente pudesse viver a essência do plano perfeito de Deus, que era para o homem ser santo, né? Como está em Romanos 8:1. Nós somos justificados, já não há mais uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a partir desse momento fomos declarados justos por Deus, mas não por nosso mérito, mas pelo amor de Deus. E essa justificação, ela vem através do sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. A sua vida, irmão, a sua salvação, ela foi paga por um alto preço, pelo preço de cruz. Se fosse pelas nossas obras, nós já era para estarmos condenados, já era para nós estarmos mortos. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui, vivos, e podemos professar a nossa fé em Cristo Jesus. Nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Foi apenas uma introdução para que a gente possa ter um pequeno entendimento sobre o que é a soterologia, sobre o que é a doutrina da salvação. Mas nós daremos continuidade, né, nas próximas aulas, né, provavelmente talvez com o pastor Everton. E eu peço que você continue perseverante, né, nessa caminhada. Eu sei que não é fácil, sei que é necessário que haja renúncia, mas isso é muito importante, porque a palavra nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós nos dedicamos a ouvir a palavra de Deus, mais nós somos fortalecidos na fé. E quanto mais nós nos dedicamos a viver um relacionamento com Jesus e aprender sobre Jesus, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. E essa é a nossa missão aqui, nos tornar parecido com Jesus. Amém, meus irmãos? Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima aula.